Mudança mais do que importante em Atlanta. Sai Kirk Cousins e entra Michael Penix Jr. Já começa a quinta série, vai. Eu quero que vocês soltem tudo nos comentários, tudo que vocês querem sobre a quinta série e o fato de Penix entrar, tá? E ainda tem o cu pra chutar. Mas enfim, cara, mudança muito importante no Atlanta Falcons. Pensa que esse é um Atlanta Falcons que pegou o nosso queridíssimo Kirk Cousins, lá do Minnesota Vikings, com uma grana pra ele ser o cara a comandar essa franquia. Quando lá no draft o Atlanta Falcons usou a escolha 8 pra pegar Michael Penix Jr., não gostei. Acho que foi quase unânime que as pessoas não gostaram muito da escolha. E por que não gostaram? Primeiro porque os Falcons tinham necessidades claras com jogadores disponíveis absurdos, como é o caso de Jared Verse, por exemplo, que seria realmente impressionante na franquia. Preferiram ir com quarterback, aí a gente ficou naquela, né? Beleza, mas se o plano do Arthur Blank, lá o dono dos Falcons, e o plano dos Falcons dá certo, o Kirk Cousins vai ficar lá por uns 2 anos, 3, e quando o Michael Penix Jr. entrar em campo, ele vai ter 26, porque pensem que ele é um cara que tá no college há 6 anos, tá? Isso não aconteceu. Porque apesar de ter começado lento, depois melhorado, o Kirk Cousins especificamente, caiu muito de produção nos últimos 5 jogos, né? Foram 9 interceptações nos últimos 5 jogos, apenas 1 touchdown. Isso realmente foi muito ruim. E preocupante, né, cara? Preocupante porque eu pensei que era um time que ia melhor, sinceramente. Eu realmente pensei que era um time que ia melhor. Independente disso, é hora da mudança. Lembrando, tá? Nada que é cravado em pedra. Então eu não duvido de entra Michael Penix Jr. não dá certo, volta o Kirk Cousins. Mas qual que é a parada? Isso é muito importante. A temporada do Atlanta Falcons não foi pro espaço, tá? Não é um time que já era. É muito pelo contrário. É um time 7-7 que pode ir para os playoffs. E que se empatar com o Tampa Bay Buccaneers, ganha no critério de desempate porque ganhou as 2 contra os Buccaneers. Então nesse momento controlam o próprio destino? Não. Dependem de uma derrota do Tampa Bay Buccaneers. Mas ainda assim, os 3 times têm uma reta final relativamente mais tranquila. Olha só. Olha que interessante. Os Falcons pegam Giants, Commanders e Panthers. Ou seja, dá pra dizer aqui que o Commanders é o mais difícil, claro, mas eu acho que o Falcons tem condições de ganhar. O problema é que tá indo com quarterback calouro, toda aquela coisa que a gente sabe, eu sei também. Tampa Bay Buccaneers, por outro lado, tem uma reta final de temporada enfrentando Cowboys, Panthers e Saints. Me parece mais fácil, mas eu não duvidaria do Cowboys arrancar uma vitória dos Buccaneers agora na semana 16, porque é um time interessante e que dá trabalho, e Cooper Rush do nada joga bem. Enfim, eu quero falar aqui sobre a troca de quarterback. Então agora Michael Penix Jr. assume. Pra quem não sabe quem é Michael Penix Jr., quarterback calouro de 24 anos que veio da faculdade de Washington. Ele passou 4 temporadas em Washington e mais 2 em Indiana. Sim, ele teve 6 anos de college por causa de pandemia, teve mais um ano de elegibilidade e terminou com 6 anos de college football. Não é à toa que ele tem 24 anos de idade, o que é mais velho do que Anthony Richardson, que tá no seu 2º ano e ainda tem 22, Drake May, Bo Nick, todos esses calouros, assim. Pra você ter uma ideia, ele tem 24, Lamar tem 28, que tá na liga desde 2018. Enfim, isso tudo vocês entenderam, né? Tem 2 coisas que eu quero ver em Atlanta. Primeiro, não é fácil para um quarterback calouro assumir a posição dessa forma. Mas, aí eu já trago o outro lado. É um time que ajuda um quarterback calouro, na minha opinião, porque você já vai chegar tendo Bijan Robinson, Darnell Mooney, Kyle Pitts. Eu sei que o Kyle Pitts tá devendo há muito tempo, mas eu gosto desse time. Eu acho que a linha ofensiva tem seus vários lados bons, inclusive, tá? Mesmo tendo problemas de lesão e tal. Então eu tô curioso pra ver. E eu acho que foi acertadíssima a decisão de colocar o Penix pra jogo contra os Giants, tá? Porque os Giants são bater em bêbado. Ah, Golim, mas num domingo qualquer tudo pode acontecer. Concordo, amo essa frase, inclusive. Mas eu acho que é o melhor momento possível. Ele faz um jogo, depois semana que vem ele chega contra os Commanders num prime time no dia 29 de dezembro e termina a temporada contra os Panthers tendo que ganhar esses 3 últimos jogos, tá? Então o Raheem Morris talvez tenha demorado um pouco, mas eu acho que fez a decisão certa. E repare, ele fez isso depois de uma vitória do time, tá? O Falcons ganhou dos Raiders, mas foi por 15-9 num jogo horrível. Então eu tô muito curioso pra ver. E Kirk Cousins? Porque isso é triste, né, cara? Porque isso é triste. Eu ainda acho que Kirk Cousins tem muitas coisas pra fazer na NFL, sinceramente, tá? O Kirk Cousins é um quarterback de 36 anos nesse momento e que pra mim ele é um gênio em termos de salário, tá? Porque ele foi dos Commanders para os Vikings e renovou o contrato nos Vikings, aí renova novamente, vai pros Falcons e tudo mais, e dá pra trocar. Lembrando que o time que assume o contrato, essas coisas todas, né?
Mas eu ainda acho que o Kirk Cousins tem espaço na NFL. Eu confio? Não confio. Pra mim ele teve uma queda esse ano que eu não esperava. Tendão de Aquiles? Pode ser. Os dois quarterbacks que tiveram tendão de Aquiles no ano passado voltaram piores pra essa temporada. É o caso do Cousins, é o caso do Aaron Rodgers, na minha opinião. Mas, e agora? Qual o futuro dele? Posso te falar? Não duvidaria de Kirk Cousins nos Browns, por exemplo. Não duvidaria de Kirk Cousins nos Jaguars, por exemplo. Vamos ver, né, Trevor Lawrence, O problema é que 2 quarterbacks multimilionários é complicado. Não duvidaria de Kirk Cousins nos Raiders, por exemplo, fazendo o inverso, né? Ele cuidando ali até vir um Shedeur Sanders draftado, por exemplo, ou o Shedeur Sanders disputando com ele, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu ainda poderia e gostaria de ver Kirk Cousins na NFL. Mas é triste, cara, porque eu pensei que daria certo. E 7-7 não é que deu errado, mas pra mim os Falcons deveriam ganhar essa divisão com tranquilidade e os Buccaneers estão com a mão na taça, né? Então agora vem Michael Penix Jr., tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Ele estreia nesse domingo. Minha expectativa, o pouco que a gente viu do Michael Penix Jr. foi quando o jogo já tava ganho, ele entrou, ou foi quando o Kirk Cousins se machucou por um quarto, alguma coisa assim. A gente viu muito pouco, muito pouco. Ou quando a derrota tava tão ruim que ele entrou. Isso também aconteceu quando a gente exibiu Falcons e Vikings, se eu não me engano. Eu acho que foi isso mesmo. Então, aguardamos e vamos ver como é que vai ser a estreia de Michael Penix Jr. aí nessa próxima semana, semana 16 da NFL. Eu não espero nada muito grande não, mas... mas eu espero uma evolução, tá bom? Meus amigos, deixem o gostei, se inscrevam e comentem aí embaixo todas as piadas de quinta série, mas também o que vocês acham da troca. Um grande abraço, fui.